Eu acho interessante do caso Vestido, porque eu acho que ele pode ser uma chave de leitura para a compreensão das transformações, né, pelas quais o Drummond passou ao longo da criação da sua obra. O poema é publicado em 1945 no livro A Rosa do Povo, então é um contexto de Segunda Guerra Mundial, né, 1945, então tem muitas tensões, né, é um livro que tem uma conotação política muito forte, né, com várias uns posicionamentos bem claros do Drummond, né, Drummond se posicionando bem claramente, mas ao mesmo tempo sem ser tão panfletário. Talvez algum outro poema ele tenha sido um pouco mais panfletário, mas não é o caso do Vestido, né, porque ele, sendo político, ele é também bem problemático, tem uma capacidade de tanto de ilustrar questões sociais muito amplas, como também de se aprofundar em questões individuais, né, dentro desses personagens representados. E por que pode ser também uma chave de interpretação para a obra drummondiana? Porque o poema ele tem duas características muito importantes, quer dizer, tem uma série de outras características, mas queria trazer aqui para essa chave de compreensão da obra, porque ele traz algumas marcas do primeiro Drummond, de 1930, né, de alguma poesia, porque são os traços mais regionalistas, né, com algumas expressões como even, qued, né, inclusive o uso da redondilha maior, o verso de 7 sílabas, que vai apontar para uma poética mais regionalista, que estaria, embora, né, o Drummond não fizesse versos metrificados, né, em 1930, mas apontam para uma dicção ou para uma proposta de poesia mais regional ou mais popular, né? Basta lembrar que a literatura de cordel é toda feita em versos, quer dizer, quase toda feita, né, em literatura em versos de 7 sílabas. Então, a gente tem, né, e essa influência também do Mário de Andrade na formação desse jovem Drummond. Então, você pode perceber que existem resquícios dessa poética primeira, né, com o qual Drummond estreia com alguma poesia, ao mesmo tempo que você também encontra um registro solene, formal, que vai aparecer, um pouco depois, em 1951, com Claro Enigma, você tem uma classicização da linguagem. Isso também vai aparecer no caso do Vestido, como, por exemplo, a maneira, né, como os personagens tratam entre si, né, com o uso dos pronomes, que a gente vai perceber um jogo de formalidade. Por exemplo, que é a mãe falando com as filhas, né, vosso pai, né? As mães se referindo também à mãe, né? Nossa mãe. Então tem todo um jogo de formalidade, mesmo que haja uma intimidade dessa cena, você tem uma estrutura de uma linguagem mais formal, mais clássica. Então eu gosto de situar também o caso do Vestido como esse ponto, né, de intersecção, né, e de conflito também dessas duas propostas de linguagem, uma mais regionalista, né, e outra mais classicizante. Diante desse contexto que a gente tem dentro do próprio livro, né, a gente pode considerar como essa mãe, né, que está dentro de um regime absolutamente patriarcal, conservador, tradicionalista, que também, de certa maneira, embora também haja uma espécie algo meio que, vamos botar entre aspas, né, universal, que é uma palavra muito perigosa, mas também essa tradição mineira muito forte, né? Então, acho que a mãe, ela pode ser claramente lida como uma figura de um oprimido, né? Nesse sentido de denúncia política ou social, né? Questões de capitalismo ou socialismo, enfim, desses grandes embates de ideias, né? Então a mãe é uma figura oprimida e esse opressor, né? Que seria o pai que representa metonimicamente o patriarcalismo, né? A estrutura patriarcal como um todo. Essa mãe que não pode expressar, né, o que ela sente, ela não pode narrar a sua história. E é interessante também do ponto de vista político, porque as filhas que representam o quê? As novas mulheres. É uma nova geração de mulheres que está incitando essa mãe que sempre esteve quieta, obrigada a ficar ali calada, né, a se resignar, essa nova geração que incita ela a falar, então traz a denúncia. E a mãe, então, ela finalmente pode expor tudo o que ela sofreu, e essa mãe que representa uma série de outras mulheres, né, de gerações e gerações, e finalmente chega uma geração nova, que é esse coro das filhas,
que vai botar a mãe na parede e falar assim, fala, agora é hora de falar. E aí a mãe pode narrar e expor, né, essa opressão em termos de gênero, né, do patriarcalismo. Um dos poemas drummondianos, você vai ter uma tensão, talvez uma das maiores tensões, é porque eu sou apaixonado por esse poema, então eu vou defender, vou dizer que vai ser a maior tensão, né, da poesia drummondiana, porque esse eu que se manifesta, esse eu poético, no caso a mãe, a protagonista, ela está entre esses dois polos, entre esse pai, a figura desse pai, né, esse regime patriarcal, esse quase um ditador que pode ser comparado, inclusive, né, politicamente, pelo contexto, né, de 1945, esse pai ditador, que censura o discurso da mãe. Só que é uma censura curiosa, porque não é uma censura explícita, né? É uma censura que já está dentro do pensamento, do modus operandi daquela mãe. E então você vai ter essa força de silenciamento, de constrangimento, de opressão por parte do pai, e do outro lado você tem as filhas, né, fazendo o contrário, querendo subverter, querendo assim, não, você tem que falar, né, querendo revelar. Então a tensão, né, que essa protagonista se encontra entre ocultar, silenciar e se expressar e denunciar, né, e isso vai fazer com que a tensão do discurso seja muito forte. Tanto que ela, em vez de se calar, ela vai fazer exatamente o contrário. Ela vai falar tanto que ela vai teatralizar tudo o que ela vivenciou. Ela, né, por exemplo, quando ela vai trazer, né, o discurso da amante pela qual o pai se apaixonou, pelo marido dela, abandonou a família, ela não vai usar o discurso indireto. Poderia falar assim, a dona de longe disse que queria ficar com... Não, ela vai trazer o discurso direto, ela vai presentificar aquela cena numa representação teatral. Ou seja, essa fala está muito forte, né? Esse poder de denúncia que ela tá manifestando, né, ao ser incitada pelas filhas, vai ser tão forte que ela vai representar cenicamente, né, teatralmente, essa outra mulher, né, que é a sua rival, né, que é a amante do seu marido. Então, é uma tensão discursiva muito grande em função desses dois polos, né, um que faz ela se calar e outro que faz ela falar, né, gerando essa grande tensão. As obras de arte, de um modo geral, né, um grande recurso expressivo é o poder de contraste, né, em todas as linguagens artísticas. E eu acho que o Drummond ele explora muito esse poder de contraste no vestido. Porque, a princípio, né, o vestido é para ser guardado num armário, né, não faz muito sentido exibir um vestido. E esse vestido vai aparecer num prego. Né? Esse elemento do prego, eu acho que ele é muito simbólico, né? Se você prestar atenção, né, observando, né, a questão da religiosidade, né, do discurso cristão que atravessa a obra do Drummond, e não vai ser diferente no caso do vestido. Então você pode, assim, uma leitura possível é você comparar ao corpo de Cristo, né, esse vestido que está nesse prego. Porque, ao mesmo tempo, né, assim como o Cristo também, essa figura do Cristo crucificado representa a dor, né, o sofrimento, a morte, é também, de acordo com a visão cristã, né, uma forma de libertação, de ressurreição, né, um símbolo também de vida, tanto de vida quanto de morte. E a mesma coisa vai acontecer com um vestido, porque ele representa tanto o pecado, né, a dor, as chagas dessa mãe, porque o vestido que mais mostrava, que escondia no corpo da dona de longe, né, que seduziu o pai, ou que o pai foi seduzido, enfim. Mas, então, representando essa chaga, esse sofrimento, ao mesmo tempo representa a redenção, a vitória dessa mãe. Por quê? Porque o vestido, quando a dona de longe, ela perde também, né, o marido, e ela se arrepende, o vestido ele ganha um significado de perdão. E dentro, inclusive, dessa mundividência cristã, né, o perdão, o pecado, o perdão, né, eles funcionam sempre juntos. Não existe perdão sem pecado, né? E o vestido ele representa isso. Ele é o pecado, mas é também o perdão. Então, esse poder de contraste que é absolutamente explorado, né, pelo poema, pelo Drummond, e ao mesmo tempo isso, que a mãe ela quer
esconder, ocultar o significado do vestido em função desse marido, né, ditador, opressor, mas, contraditoriamente, ele é exposto na parede. Então, esse poder de contraste, né, de mostrar, esconder, né, de perdão, de pecado, e então, e ao mesmo tempo vira uma obra de arte também, né? Aquela figura Mizanabim, né, uma obra dentro da obra, está exposto como se fosse quase como um quadro, como uma pintura, né, num prego na parede. Então, assim, é um signo muito rico de significados, né, e ao mesmo tempo também tem a questão do bordar, né, com uma atividade tradicionalmente feminina, ainda mais se você pensar nessa representação de 1945, né, do patriarcado, tem toda uma questão, enfim, envolvendo sobre isso. E o grande barato do poema é porque o vestido, né, pregado ali na parede, ele está sem um corpo. E é o preenchimento desse espaço, dessa lacuna, né? O poema ele preenche, é como se esses corpos fossem entrando, né, que seriam, no caso, os significados que vão preenchendo essa lacuna e vão dotando o poema, ao mesmo tempo, de uma plasticidade visual muito forte e também de uma peça de roupa que é também uma narrativa, né, que é costurado, é serzido discursivamente pela mãe.